Olá pessoal, hoje iremos falar um pouco sobre salmonelas. As salmonelas fazem parte de um grupo muito importante que nós iremos falar no tema sobre indicadores, certo? Mas elas fazem parte da família Enterobacteriaceae. Então, as salmonelas também são em formato de bacilo, assim como outros micro-organismos que nós já trabalhamos. Elas, porém, são gram-negativas, diferentemente das que nós estávamos trabalhando especificamente até agora. Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus. Aqui elas são gram-negativas. Elas não são produtoras de esporos, elas são anaeróbias facultativas. Em relação aos esporos, o bom é que você não vai ter que ter cuidado de parâmetros diferentes, já que os esporos, como nós já vimos, eles são formas resistentes dos micro-organismos em situações ambientais, ou seja, e também no alimento, que não sejam favoráveis ao seu crescimento. Então, eles são mais resistentes às técnicas de conservação de alimentos, ao calor, ao uso de acidez. Então, quando um micro-organismo não possui esporo, ele vai ter menos parâmetros para você se preocupar, porém não significa que ele é menos perigoso. E isso é uma lenda, tá? O micro-organismo, mesmo não produzindo esporos, ele sim pode ser bastante perigoso. E a salmonela é um bom exemplo, tá? Ela também, como eu já tinha falado, é anaeróbia facultativa. Tem uma diferenciação que elas produzem gases na presença de glicose, exceto a espécie Salmonella typhi. Esse S ponto é quando você pode escrever o nome Salmonella assim, abreviado, quando você já citou o nome Salmonella ou outra espécie anteriormente, tá? Se não citou, tem que escrever pela primeira vez o nome Salmonella todo, Salmonella typhi. Essa função, essa característica de produzir gás, ela auxilia nos processos de identificação dessa bactéria. Algumas características. Bom, reunir aqui os principais parâmetros em relação ao pH. Elas têm uma faixa de 4 a 9 entre o mínimo e o máximo, ou seja, valores fora dessa faixa, assim como os valores de outras, tá? E o que é que isso significa? O mínimo e o máximo, tá? Você revisando. Significa que fora dessa faixa de valor, ou seja, abaixo de 4 ou acima de 9, são situações em que o pH do alimento, ele não é adequado para o crescimento. Então, eles são bactericidas. Bactericida é o que elimina o micro-organismo, tá? Bacteriostático, no caso, é uma substância ou um parâmetro, um pH, uma temperatura, em que ela vai evitar que o micro-organismo se desenvolva, mas não vai matar. Já a bactericida, ele mata. Uma observação, o pH ótimo próximo de 7, uma observação é que dependendo do ácido que está gerando essa acidez, esse pH mais baixo ou mais alto, pode ser que o mínimo mude de 4 para 5,5. Diferentemente de outros micro-organismos que nós já vimos, que são bastante resistentes a valores de 10, 11, 12% de sal, a salmonela ela é bastante sensível, ou seja, não é tolerante a concentrações superiores a 9% de sal, em salmouras que tem sal, ou uma quantidade acima de 9% de sal. São inibidas pela presença de nitrito, uma das substâncias utilizadas na produção de produtos derivados cárneos, que até proporcionam também a coloração rosada, por exemplo, a salsicha, a presunto, entre outros. Ela tem um efeito mais ampliado, tá? Esse efeito inibitório do nitrito, quando o pH está na situação de mais ácido. Como temperatura ótima, temos de 35 a 37 graus, que é aproximadamente a temperatura corporal do homem e de alguns animais, com mínimo de 5 e máximo de 47 graus. As salmonelas, o grupo
dependendo do tipo de bactéria que está se falando, ela pode causar 3 tipos de doenças principais: a febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, a febre entérica, causada pela Salmonella paratyphi, dos sorotipos A, B e C, e a enterocolites, ou também chamada de salmonelose, são as doenças causadas pelas demais espécies. Em específico, pela a febre tifoide, o reservatório natural, assim como de todas as salmonelas, um dos principais reservatórios é o homem e os animais. Pode existir pessoas que acabam sendo portadoras da doença, mesmo após ela não apresentar mais nenhum sintoma da febre tifoide. Então, ela pode acabar transmitindo para outras pessoas através de água ou alimentos que tenham fezes ou resíduos de fezes contaminados. Provoca sintomas graves, como septicemia, que é aquela multiplicação da bactéria no sangue, febre alta, diarreias e vômitos. O que é que acontece? Ao entrar em contato com o intestino, essas células penetram nas células, essas bactérias penetram nas células epiteliais que formam a camada do intestino, vão para a corrente linfática, são ingeridos, digamos assim, pelos macrófagos, ou seja, são fagocitados, vão se multiplicar dentro desses macrófagos. E nessa fase em que estão dentro da célula dos macrófagos, eles não são atingidos pelos antibióticos. Após a sua multiplicação, eles destroem o macrófago e inúmeras bactérias são liberadas. A febre tifoide, ela está associada a vários tipos de alimentos, mas principalmente leite cru, mariscos, vegetais crus. E os sintomas podem durar de 1 até 2 semanas. Já a febre entérica, causada pela Salmonella paratyphi, sorotipos A, B e C, elas têm praticamente os mesmos sintomas da febre tifoide, porém mais brandos. Os sintomas duram no máximo 3 semanas e associado também a leite cru, vegetais crus, mariscos e ovos. No caso da enterocolite, ou também salmoneloses, os sintomas são febre, dores abdominais, vômitos e diarreia. E os sintomas vão aparecer de 12 a 16 horas após a ingestão ou contato com algum material contaminado com essas bactérias, e a duração é de 1 a 4 dias, os sintomas. A maioria dos casos acaba não necessitando do uso de antibióticos, mas obviamente que a decisão é através de orientação médica. As crianças e pequenas e recém-nascidos, eles podem gerar uma situação mais grave, pois ela atinge corrente sanguínea e pode acabar provocando alguma lesão em vários órgãos. Em animais, há sintomas clínicos bem semelhantes ao que acontece no ser humano, tá? Só que na proporção diferente, tá? Podem acarretar manifestações em bovinos, suínos, aves. E nas aves, por exemplo, é considerado a morte por salmonela, é considerado as maiores perdas que isso pode ter em uma granja. Por isso, os cuidados extremos que se tem em granjas para evitar a contaminação por micro-organismos, mas especificamente um cuidado ainda maior com a contaminação por salmonela. Isso acaba acarretando grandes prejuízos econômicos se houver uma contaminação e também consequências de saúde pública. E dependendo do indivíduo e da situação em que ele se encontra de saúde, concentrações bem baixas de só 50 células por grama podem causar doença. Lembra que nós vimos em várias outras que a concentração necessária para iniciar os sintomas era de 1 milhão, 2 milhões, 100 mil células. Então, com a salmonela, dependendo das situações, uma dose baixa de células pode contaminar, pode causar uma doença no ser humano ou em algum animal. No Brasil, o sorotipo mais comum é a Salmonella typhimurium. No geral, as salmonelas elas são bastante distribuídas na natureza, tendo como reservatório principal o trato intestinal de homens e também de animais,
tanto animais de corte, né, bovinos, suínos, também aves, animais silvestres e animais domésticos, o que pode causar uma contaminação das pessoas que moram na casa. Por isso, os cuidados com a alimentação e com a saúde dos animais domésticos. Vários surtos existem. Os mais comuns ocorrem relacionados à carne de aves ou outras carnes. Porém, pode acontecer em laticínios, geralmente por produtos que foram produzidos com leite cru ou um leite que foi incorretamente pasteurizado, ou seja, você não atingiu a temperatura certa, teve algum parâmetro do processo de pasteurização que não foi perfeito. Então, você acabou não eliminando todas as bactérias salmonelas do leite, e isso pode acabar passando para os derivados. No caso de ovos, principalmente as saladas à base de ovos, sorvetes e outras sobremesas caseiras que você utilize ovos contaminados ou incorretamente passados pelo tratamento térmico, podem gerar surtos, assim como o consumo de vísceras. Então, isso se torna tão importante, esse controle, que se essas condições de armazenamento e temperatura não forem corretas, tanto na casa do consumidor como na indústria, como, por exemplo, em situações de voo em aeronaves, podem causar surtos. Então, o cuidado grande que se tem em armazenamento de alimentos, principalmente os que têm a base de ovos e carnes e leite. No caso, o calor é um dos parâmetros mais utilizados como parâmetro eficiente no combate à salmonela, como um método de controle, tá? Existem, obviamente, algumas espécies dentro do gênero Salmonella que são mais resistentes que as outras. Isso acontece em todos os gêneros, de todos os tipos de bactérias. Assim como nós seres humanos, cada um tem uma resistência maior a alguns intempéries, né, da natureza, já as bactérias também são da mesma forma, tá? Porém, também condições de composição do alimento podem interferir nesse grau de resistência. 2 exemplos. No caso de alimentos que apresentam sacarose, aquele disacarídeo, lembra? Que é um carboidrato simples, pode dobrar a resistência térmica no caso de Salmonella typhimurium. Já alimentos com mais umidade, eles reduzem a resistência térmica, como por exemplo, os ovos que são desidratados, muito comum de serem utilizados na indústria de alimentos, eles proporcionam 650 vezes mais resistência do que os ovos líquidos. Porém, professora, isso então é mais perigoso para salmonela, então é melhor usar o ovo líquido. Não. Se os ovos desidratados, assim como qualquer outro produto que é produzido, for realizado dentro dos parâmetros de produção corretos e indicados e tiver um controle de qualidade e análises constantes, tanto físicas, químicas como microbiológicas, as vantagens de produtos desidratados são inúmeras para grandes produções, como por exemplo a utilização de ovos, tá? O espaço de armazenamento é menor, as condições de armazenamento, você não necessita armazenar em refrigeração, então você tem os custos menores, você tem uma possibilidade de estocagem por mais tempo dessa matéria-prima. Então, existem inúmeras vantagens. Assim como qualquer outro produto alimentício, tem que ser realizados os parâmetros de processamento e de conservação na forma adequada, eficiente, e também não adianta só aplicar esses métodos de conservação. Tem que serem feitas as análises de controle de qualidade, tanto física, química, como microbiológica. Existe também na indústria de produção de aves a chamada exclusão competitiva, que animais recém-nascidos, eles já são tratados feito um tratamento, tá? Para evitar que as salmonelas elas já colonizem o trato gastrointestinal. Você utiliza bactérias inócuas para poder
colonizar esse trato gastrointestinal sem causar danos à saúde do animal, claro, inibindo a contaminação por salmonelas. Bom, aqui algumas referências, façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau!